Meus irmãos, a paz do Senhor, como é que vocês estão? Eu espero que vocês estejam bem. Eu estou aqui gravando mais um vídeo para esse canal. Hoje eu quero falar de um assunto que é muito importante, sobre um assunto que tem mexido muito comigo, me incomodado bastante. Hoje eu quero falar com vocês acerca do mundanismo, que é a praga atual da igreja moderna. É um assunto muito complicado, é um assunto que mexe com muitas pessoas, é um assunto que tem sido muito atual nos nossos dias no evangelho atual. Desde já, eu peço que, se você não é inscrito, se inscreva no canal e ative o sininho que tem do lado para você ficar por dentro de todos os vídeos que são publicados aqui. Eu quero comentar com os irmãos acerca de 3 textos que falam sobre a questão do mundanismo, correto? Eu vou falar sobre 3 tópicos com os irmãos. O primeiro é sobre o interesse do mundo em querer ser amigo da igreja. O segundo ponto vai ser exortação à igreja para não amar as coisas do mundo, texto bíblico. Terceiro ponto e último, que também tem texto bíblico, será o padrão comum do relacionamento do mundo para com a igreja. Nesses 3 textos e 3 tópicos, eu vou falar com os irmãos hoje e também desabafar acerca dessa questão tão complicada e tão atual que tem sido propagada e sido tão exposta no evangelho atual em muitas igrejas. E, infelizmente, é uma realidade gritante, que antigamente não era tão exposta assim, não era tão praticada assim como é nos dias atuais. E eu vou mostrar aqui, à luz da Bíblia, que o mundanismo é uma praga que quer afundar o nosso evangelho, é uma praga que quer afundar a nossa igreja e fazer cair muitos irmãos. E a gente tem que ter cuidado. Primeiro ponto, eu separei aqui, está em Tiago, capítulo 4. Nós temos ali o texto de Tiago, onde ele fala acerca do mundanismo também. Nós temos a carta de Tiago, no seu capítulo 4, e no versículo 4. Olhe bem, a minha tradução ela é um pouco diferente, mas você vai entender onde eu quero chegar. Capítulo 4, versículo 4 diz assim: infiéis, ou em algumas traduções diz adúlteros, infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo constitui-se inimigo de Deus. Ou supondes em que vão afirma a Escritura, é com ciúme que por nós anseia o Espírito que ele fez habitar em nós? Então aqui Tiago, ele fala no capítulo 4 sobre a origem das contendas dentro da igreja, e ele traz de onde vêm esses litígios, essas obras carnais. Ele diz a origem, ele mostra a fonte é a mundanização, é a amizade do mundo. E eu acho interessante aqui, é que Tiago, ele diz que a amizade é do mundo, né? Nós temos a amizade com o mundo, é quando o infiel quer ser amigo, a igreja quer se tornar amiga do mundo. E nós temos o texto de Tiago que diz que a amizade do mundo é inimiga de Deus, ou seja, a amizade do mundo é quando o mundo quer ser amiga da igreja. É quando o mundo quer ter uma nova relação, quer ter uma relação amigável com a noiva de Cristo. Tiago usa essa expressão, eu acho maravilhoso, porque deixa claro que é o mundo querendo ser amiga da igreja. Ou seja, o mundo enxerga algo diferente em nós, o mundo enxerga algo poderoso em nós, que é a presença do Espírito Santo. Quem está no mundo não tem esse privilégio, quem está no mundo não tem essa presença, quem está no mundo não tem o selo do Espírito Santo, mas quem está na igreja, quem está no corpo de Cristo, tem esse privilégio, tem esse selo, tem essa marca. O Espírito Santo é um selo para os crentes. Quem está no mundo e quem é do mundo, e o mundo, ele quer ter esse poder, quer ter esse privilégio. Só que ele não quer da forma correta, quer se convertendo, se arrependendo e mudando de caminho, mudando de pensamento. Não, eles querem ter essa presença, esse privilégio, esse selo, essa coisa, esse ouro, essa preciosidade com eles ainda, com o corpo, o tempo, as práticas mundanas, ainda na sujeira. E nós sabemos muito bem que Deus não habita em templos sujos. Deus não tem nenhum compassividade com a sujeira, com o pecado, com o lamaçal. Deus não tem, né? A Bíblia diz lá em Apocalipse capítulo 22, quem é sujo, suje-se mais, quem é limpo, limpe-se mais. O próprio Jesus disse, não dei pérolas aos porcos, nem o que é sagrado aos cães. Foi o próprio Jesus que falou.
E no versículo 5 ele diz: ou supondes em que em vão afirma a Escritura. Ou seja, Tiago ele traz uma afirmação, uma citação no Antigo Testamento, né, dizendo, vocês pensam, ele diz, vocês pensam que a Escritura ela é vã no que ela vai dizer? Não, ela diz, é com o ciúme que por nós anseia o Espírito que ele fez habitar em nós. Ele faz uma pergunta, e não é uma pergunta que tem que ter resposta, é uma pergunta retórica. Tiago aqui, ele diz que ele é completo em dizer que o Espírito Santo tem ciúme dos crentes. O Espírito Santo ele tem ciúme do corpo que ele habita, do templo que ele habita. O Espírito Santo tem ciúmes. Só que antes que venha os críticos, os comentaristas aí da internet, os teólogos da internet, esse ciúme aqui não é esse ciúme carnal, humano que nós sentimos, nós seres humanos sentimos. Esse ciúme aqui é um ciúme que procede das características do próprio Deus. Sim, a Bíblia diz que o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus. Ou seja, nós temos Deus tem as mesmas características. Deus também se ira, Deus também se entristece, Deus também sente remorso, Deus também se alegra, esse tipo de coisa. Por quê? Porque Deus também tem essas características. Deus não é um ser 100% sério, Deus não é um ser 100% religioso, Deus não é esse tipo de Deus que a gente pensa. Não, Deus ele tem as características padrão comum, né? Claro, não do ser humano caído, mas do padrão original que Deus criou, né? Adão não nasceu no pecado, Eva não foi criada no pecado, não. O ser humano não foi criado no pecado, né? A sua forma original, ele não foi criado no pecado. O pecado veio depois, com a desobediência e a insatisfação do primeiro casal. Então, o Espírito Santo ele tem ciúme por habitar em nosso corpo, né? É por isso que Tiago, no versículo 4, ele chama quem tem amizade com o mundo, né? Ou então quem aceitou a amizade do mundo de infiel, de adúltero. Por quê? Porque a igreja atual, ela ainda não subiu, não foi arrebatada. Quando formos arrebatados, nós teremos uma espécie de casamento com Cristo, né? Será as bodas do Cordeiro. Só que enquanto isso, nós estamos noivos de Cristo, né? A igreja é noiva dele, é prometida. Então, Tiago chama de infiel aquelas pessoas que nem sequer casaram ainda, nem sequer foram arrebatadas, mas mesmo no noivado estão já desprezando o Espírito Santo, estão já causando ciúmes, estão já quebrando, né? Sendo infiéis, traindo. As pessoas hoje em dia, subiu muito o índice de traição, as pessoas traem por qualquer coisa, divorciam por qualquer coisa, enfim, não conseguem se libertar do seu ego, não consegue se libertar da carnalidade, da sua parte caída, né? Não consegue. E com a igreja não é diferente. Existem muitos que estão traindo o noivado, o compromisso que fez com Jesus. Existem pessoas que a cada dia que se passa estão quebrando o compromisso que fizeram no dia do seu batismo, né? No dia do seu batismo é como se fosse um casamento. Você deixou público para a sociedade, deixou público para o mundo que você agora é nova criatura, que você está noivo, compromissado com Cristo e com mais ninguém, nem com o mundo, nem com o pecado, nem com ninguém. As pessoas estão rasgando o seu certificado de batismo todos os dias quando elas pecam e traem Jesus. Eu escrevi um certo livreto uma vez, está até publicado e às vezes eu trago quando eu vou pregar, que eu escrevi sobre Judas, né? Eu escrevi ali sobre a pessoa de Judas, sua história, a biografia, e também trouxe uma aplicação. E eu passei muitos meses, né, focado nesse livro sobre a pessoa de Judas, a história, a aplicação, uma coisa muito profunda. Tem até mensagem no canal do YouTube, depois assista se você puder, é muito forte, muito profundo. Até hoje as pessoas se impactam com essa mensagem. E o que eu pude entender ali na história de Judas é que a diferença entre Judas e a gente é que Judas ele traz Jesus por 30 moedas. Só que nós, às vezes, todos os dias, a gente traz Jesus com nossos próprios pecados, né? Para Judas, Jesus valeu 30 moedas, mas para nós, né, infelizmente, às vezes ele vale nosso pecado, nosso erro, nosso vício. E se a gente não se arrepender, não se converter, não se quebrantar, enxergar nosso erro, né? Assim como fez o salmista Davi, infelizmente nós vamos perecer e não vamos participar das bodas do Cordeiro. Segundo tópico, exortação à igreja para não amar as coisas do mundo. Está em 1 João 2,15. Olha o que diz. Não ameis o mundo nem as coisas que no mundo há. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele, porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, o saber da vida não procede do Pai, mas procede do mundo. Ou seja, essa concupiscência que
significa desejo incontrolável. É um desejo que a pessoa não consegue se controlar. É concupiscência, é uma coisa ligeira, a pessoa não consegue se conter. São pessoas incontinentes, essa é a palavra correta, são incontinentes, né? E João também fala sobre a soberba da vida, ou seja, é alguém que é fanfarrão, alguém que ele mostra que é aquilo sem ser. É o tipo de pessoa que quer demonstrar que é uma pessoa rica, né? Mas por dentro ele é podre, ele é pobre de espírito, né? João é esse tipo de soberba que João está falando aqui. E ele fala que o desejo incontrolável dos olhos infelizmente temos pessoas que não conseguem se controlar nos seus olhares, pessoas não conseguem se conter, não conseguem segurar o olhar. E ele fala sobre a concupiscência, né, o desejo incontrolável da carne, pessoas que não conseguem se conter, jovens que infelizmente não conseguem mais se conter no noivado, né, não conseguem mais se manter ali na cortejando a moça, não conseguem mais se conter, eles infelizmente acabam caindo, né, não conseguem se controlar e acabam fornicando, caindo, manchando, né, o templo do Espírito Santo, envergonhando o evangelho, e isso é triste, né, ninguém pode dar glória a Deus por isso, ninguém pode ficar alegre com uma coisa dessa. Nós temos que orar para que essas pessoas, esses irmãos, se arrependam e voltem à graça novamente, né? E ele fala no versículo 17: o mundo passa, bem como o seu desejo incontrolável, concupiscência, aquele que faz a vontade de Deus, porém permanece eternamente. Ou seja, João faz um contraste entre quem cai na concupiscência da carne, dos olhos, na soberba da vida, nesse mundão aí perigoso, e ele faz o contraste entre quem permanece em Deus, faz a vontade dele, esse ele fala que permanece eternamente, ou seja, permanece para sempre. Então aqui nós temos o contraste entre quem vive no mundão, na prática do pecado, quem vive na carnalidade, né, nas obras carnais, nessa coisa terrenal, e João faz o contraste de quem fica em Deus, de quem está em Deus. Esse ele diz que permanece eternamente, permanece para sempre, né? E nós temos que aprender com João, nós temos que aprender a deixar esse mundo aqui, né? Assim como João disse no capítulo 2 ainda, ele disse que nós temos que ser como Jesus andou, né? Jesus ele sempre disse não às coisas desse mundo. Jesus, ele veio em forma humana, mas não cedeu ao pecado. A todo instante, quando ele debatia com os fariseus, ele dizia: vocês são de baixo, mas eu sou de cima, né? Jesus, quando veio, foi pisado, foi machucado, foi agredido, foi cuspido, foi crucificado, né? Recusaram sua mensagem. O Evangelho de João, no capítulo 1, diz que ele veio para os seus e os seus não receberam. O seu próprio povo rejeitou sua mensagem, mas em Atos capítulo 1, Jesus ele ressuscita e é assunto aos céus, e lá em cima ele é muito bem recebido pelo Pai. Ou seja, aqui embaixo, pelo fato de Jesus não ser complacente com o pecado, com essas coisas materiais, bens materiais, carnalidade, tudo isso, essa superficialidade, pelo fato dele não ser complacente, não ser compassivo, ele é rejeitado. Mas quando chega em Atos capítulo 1, ele é bem recebido nos céus. Por quê? Porque quem é de baixo não consegue se conectar com quem é daqui. Isso é muito simples. Quem de fato nasceu de novo não consegue se conectar com as coisas daqui. Quem de fato nasceu de novo, nasceu do Espírito, não consegue ficar aqui, ficar grudado com a panela daqui, ficar ligado nas bens materiais daqui, né? As pessoas ficam correndo atrás de coisas e passam a vida toda se atribulando, se perturbando, não conseguem se conter, são incontinentes. Essas pessoas não conseguem se controlar, elas não nasceram de novo. Entretanto, as pessoas que pagam preço sofrem pelo fato de não se curvarem ao sistema, né? Não se prostrarem ao sistema mundano, aos protocolos terrenais, carnais, né? E eu não estou falando aqui de não ser submisso aos governantes, às autoridades governamentais, porque isso é ordem bíblica. Entretanto, eu estou falando aqui do mundo, sistema mundano, sistema carnal, né? O sistema que é inimigo de Deus. É esse o sistema que a igreja não pode se render. Meus irmãos, eu estou aqui de volta. Vocês perceberam aí que o vídeo deu uma cortada. Eu estava analisando a gravação posteriormente. Eu percebi que não tinha gravado a parte do final do segundo tópico para o início do terceiro tópico. Então, meus irmãos, vão me perdoando. Eu aproveitei para colocar o óculos que eu tinha esquecido, para depois não ficar com dor de cabeça. Mas vamos lá, finalizando o segundo tópico e dando início ao terceiro tópico, ok?
ok? Vamos lá. Então, recapitulando, no primeiro tópico, nós vimos sobre o interesse do mundo em querer ser amigo da igreja. Em segundo lugar, nós vimos sobre a exortação da igreja para não amar as coisas do mundo. 1 João 2, do 15 ao 17. Né? O mundo passa e o seu desejo incontrolável, sua concupiscência, aquele porém que faz a vontade de Deus, permanece eternamente. Em terceiro lugar, o padrão comum do relacionamento do mundo para com a igreja. 1 João 3,13. Né? João vai dizer nesse versículo: meus irmãos, não vos maravilheis se o mundo vos odeia. Né? A igreja, nós não podemos ficar assustados, com medo, maravilhados, se o mundo nos odeia. Né? Porque o próprio Jesus disse: se o mundo vos odiares, não nos assustem, porque ele também me odiou. Foi Jesus que disse. Foi ele que disse, para a gente não se assustar, porque já que o mundo odeia Cristo, quem dirá a igreja que ele fundou? Então, obviamente, o mundo vai odiar nossa pregação, o mundo vai odiar a forma como pregamos, nosso conteúdo, a cruz. Eles vão odiar tudo que envolve a igreja, o evangelho, a cruz de Cristo, eles vão odiar. Por quê? Porque quem é do mundo não vai entender o que é fazer parte do corpo de Cristo. Quem está com a cegueira espiritual, quem está com os olhos tapados, com as vendas das trevas, nunca, jamais vai entender o que é ter a presença de Deus, o que é fazer parte do corpo de Cristo. Ninguém que pensa dessa forma vai entender o que é isso. Então esse é o padrão comum do relacionamento do mundo para com a igreja. Esse sim é o normal. Eu vejo irmãos que ficam assustados. É o fim dos tempos, o mundo odiando a igreja, leis para calar a igreja, leis para prender crente, leis para impedirem, proibirem capelães de fazerem seus cultos nos presídios e hospitais e lugares comunitários. Isso não é para nos causar medo, não é para a gente ficar com medo disso, não. Não é para a gente falar é o fim dos tempos, não. Isso, pela Bíblia, é comum, isso é normal. É normal o mundo nos odiar. O que não é normal é, é o mundo querer ser amigo da igreja, ou a igreja querer ser amiga do mundo. Isso não é normal. Isso, pela Bíblia, não é normal. Isso não é a identidade da igreja. Essa não é a identidade da igreja. A identidade da igreja foi Jesus que disse: vocês são sal da terra. Né? A gente veio para colocar sal, tempero, sabor no mundo insípido, no mundo que é amargo, que não tem sabor nenhum, que só tem trevas. Jesus que disse: vocês são luz. Luz do mundo, vocês vieram para trazer luz nesse mundo cheio de trevas. Foi Jesus que disse, gente. Não foi ninguém, não foi Maomé, não foi Alá, não foi ninguém. Foi Jesus de Nazaré quem disse isso. Esse é o padrão comum da igreja. Né? Esse é o comum. O comum também é o mundo nos odiar. E o mundo vai continuar nos odiando, independente do que façamos. E o importante é nós permanecermos firmes. É isso que temos que fazer. Nós temos aí João Batista que não se rendeu perante Herodes Antipas. Continuou pregando a verdade e batendo no pecado dele. Nós temos aí o apóstolo Paulo, o apóstolo dos gentios, o pregador dos gentios, que não se rendeu perante os deuses pagãos de Roma da época, não se rendeu na arena, não se rendeu diante do ofício de seu martírio, não se rendeu, não se rendeu. Paulo foi até o fim, né? Ele disse: encerrei a carreira, mas eu guardei a fé. Quer dizer, ele encerrou a carreira, mas ele guardou, ele levou consigo a sua fé. Porque na verdade, quem morre no Senhor não morreu, não está dormindo. Né? Essa coisa do sono da alma, isso é mentira, isso é invenção. Né? Quem dorme, e isso é só uma linguagem, né? Quem dorme no Senhor, quem descansa no Senhor agora, quem morreu no Senhor, na verdade não está morto, não está dormindo, não está como morto. Né? Não parou de respirar, não parou de falar, não parou de sentir. Ele continua lá em cima, no paraíso, sentindo a graça de Deus, esperando só o resto dos santos serem transladados e ressuscitados. Né? E essa é a nossa esperança, esse é o nosso dever como igreja. Né, militar como um bom soldado as coisas do reino dos céus, do reino de Deus. Nós temos que aguentar até o fim, né, ir até o fim, levar nossa cruz até o fim, sem se render perante o sistema, sem se render perante o mundo, sem se render perante o mundanismo. Né? Porque eu conheço a Assembleia de Deus no fogo, eu conheço a Assembleia de Deus na doutrina.
né, na palavra, e eu creio que vai continuar sendo assim. Ninguém pode impedir, ninguém pode mudar isso, ninguém. Nós temos aí agora o mundanismo entrando em muitas igrejas, não são em todas, são em muitas igrejas, e até irmãos se rendendo ao mundanismo, ao sistema mundano. E eles não fazem parte da identidade real da igreja, não fazem parte. A igreja não pode se render, a igreja não pode se prostrar perante a Babilônia, perante o sistema mundano, não pode. Pecado ainda é pecado, Bíblia ainda é Bíblia, doutrina ainda é doutrina. Pregação do Evangelho ainda é pregação do Evangelho. Cruz. Não tem outra conversa. Quer ouvir pregação do Evangelho? Então abra Marcos capítulo 8 que você vai ver o que é Evangelho. Negar a si mesmo, tomar sua cruz e seguir Jesus todos os dias. Né? Não é no momento tal, na hora tal, no dia tal. Não, é todo dia. Todo dia matamos um leão, todo dia vencemos, todo dia temos que lutar, todo dia temos que, né, afiar nossas espadas, porque todo dia é dia de guerra. E se nós não vencermos essa guerra, se não estivermos preparados, nós não seremos bons soldados de Cristo. Não seremos. Meus irmãos, temos que orar para que nós não venhamos cair. E temos que orar também para que Deus venha restituir aqueles que caíram, aqueles que se perderam no caminho. Né? Nós temos que orar por esses irmãos. Vamos julgar menos e orar mais. Né? Vamos nos calar menos e vamos criticar menos e vamos orar mais. É claro que para o mundo nós temos que combater, temos que pregar, temos que fazer como Judas capítulo 1, né? Batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos. Mas para aqueles que são dos nossos e caíram, se apostataram, nós temos que orar por eles. Temos que pagar preço por eles, para que Deus tenha misericórdia e para que eles se arrependam. Vamos orar, meus irmãos. Paulo disse aos Tessalonicenses para orarmos sem cessar. É oração todo dia, guerra todo dia, mas com certeza de que Jesus já está voltando para levar seu povo. E tudo aqui nessa terra vai passar, né? E naquele grande dia, a Babilônia vai se prostrar perante os pés dele. No juízo final, todos serão julgados. O diabo será acorrentado, preso, lançado no lago de fogo eternamente. E a igreja vai continuar a eternidade toda cantando Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos. Essa será a vitória da igreja. Meu irmão, que Deus te abençoe. Minha irmã, que Deus te abençoe. Continue aí ligadinho no canal. Em breve virão mais vídeos edificantes para a sua vida. Se você puder, compartilhar esse vídeo, curta e se inscreva. Tá bom? Deus te abençoe e até um próximo vídeo.